Nesse tempo, temos visto falar muito nas festas gospel. E muitos são os interessados em querer inventar um tipo de evangelho para cada classe de cristãos. Nesse caso, um evangelho para jovens. É o que dizem, né? No caso das festas gospel, dos bailes gospel e tantas coisas gospel. Já que a maioria desses ministérios não confiam, né, no poder do Espírito Santo, na sua capacidade de convencer o pecador, e nem são capazes de atrair os jovens pela pregação do Evangelho, e isso eu posso testemunhar da Igreja Cristã Apostólica, né, da ICAP, que os jovens que estão lá, todos eles estão sendo atraídos pela pregação do puro Evangelho. Estão sendo atraídos pelas mensagens que fluem do nosso púlpito, mensagens que levam saúde e que levam convicção de fé verdadeira. E, gente, hoje, por aí, estamos vendo sistemas que trazem formas alternativas de atrair os jovens, né, com essas chamadas festas gospel, fazendo disso um ministério, usando camisas coloridas, frases fortes e até cara pintada, dizendo: somos jovens radicais. Ao invés desses jovens estarem crescendo em conformidade com o caráter de Cristo, na realidade eles estão envolvidos e gastando suas energias nessas atividades, satisfazendo simplesmente a carne, o ego, em festas que não promovem a santificação e a edificação de nenhum jovem. O único propósito desses eventos é a satisfação pessoal. E aquilo que os jovens não poderiam fazer no mundo, eles acabam fazendo dentro da igreja que aceita esse tipo de evangelho. E ainda rotulam com o título de ministério jovem. Não vejo nada de radical nessas festas, nada de extravagante. Nem vejo uma maneira do jovem estar cumprindo o que está escrito em Eclesiastes capítulo 12, que é gastar sua vida com Cristo. Não existe, portanto, um tipo de evangelho para cada classe de cristão. O evangelho é um só e se estende para todas as pessoas, de todas as classes, sexo e idade. Não temos, então, que reinventar o evangelho e trazer formas mundanas para atrair pessoas e mantê-las na igreja. Pois isso não é bíblico e não tem aprovação de Deus. Porque quem tem o poder de convencer o homem do pecado e fazê-lo voltar-se para Deus é o Espírito Santo. Posto que cremos nesse poder, não precisamos buscar subterfúgios ou acrescentarmos sofismas ou invencionices, ou darmos uma ajudinha a ele, ao Espírito Santo, né, na obra de restauração do homem pecador. Não. Muitas pessoas usam o trecho do qual Davi aparece pulando diante da arca, né, que está dito lá em 1 Crônicas, capítulo 15, 21, 25 a 29. Eles usam esse texto para apoiar essa doutrina gospel. E dizem que essas festas simbolizam a nossa alegria. E dizem que temos que ser alegres. Desculpe, querido, mas você precisa voltar para a Bíblia. Primeiro, a hermenêutica aplicada aqui nesse texto é a de que Davi estava saltando diante da arca, que era, naquele contexto, a personificação da presença de Deus. E Davi fazia isso com santidade, temor e tremor a Deus. Entretanto, não é isso o que vemos acontecer nessas festas. Essas danças e pulos são manifestações externas, carnais. Dão apenas satisfação e prazer às necessidades do ego. E ninguém dos envolvidos ali estão pulando diante da arca, pois ela não é e nunca estará presente
nesse tipo de manifestação festiva. Segundo, temos sim que ser alegres todo o tempo, como aconselha o apóstolo Paulo, e veementemente ele repete em sua epístola aos Filipenses 4,4. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Como vemos, a nossa alegria vem do cumprimento bíblico, vem da obediência a Cristo. Ela é fruto do Espírito Santo. E esse fruto, que é a alegria, só vem mediante a santidade, pois o Espírito que libera o fruto é santo. E não há santidade alguma nessas festas, nem em qualquer sujeição às Escrituras. Como isso, então, pode trazer alegria a um cristão genuíno? Se eu muito falar hoje em dia num tal de jovem cristão radical. Você já ouviu falar nisso? Pois é. Você acha que isso é ser um jovem cristão radical? Promover festas, pintar a cara, participar de acampamentos extravagantes? Me perdoe, mas isso não é o radical bíblico. Jovens radicais, como a Bíblia ensina, é ser o jovem como Estevão. E quanto às qualidades desse jovem, a Bíblia narra, através de Lucas, em Atos dos Apóstolos, 6:8, que Deus fazia prodígios pelas suas mãos. Você já parou para pensar, para estudar o que significa a palavra prodígio? Prodígios são milagres, coisas inexplicáveis, entre aspas, escândalos. Estevão virou sua geração de pernas para o ar, pregando o Evangelho, ganhando almas, não vivendo para si mesmo, não se perdendo em relacionamentos precoces. Mas Estevão foi um jovem de profunda vida devocional com Deus, que entrega a sua própria vida. Um jovem que deixou marcas, a ponto de chegar ao absurdo de ser considerado o primeiro mártir da igreja primitiva. Veja o que Lucas diz em Atos 7, de 55 a 60. Ele narra a respeito desse jovem o seguinte: